Estamos começando mais um culto de louvor ao Senhor. Você é convidado a adorar ao Senhor e fazê-lo em espírito e em verdade. E a nossa motivação é porque desejamos adorar a Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo, sem sombra de dúvida. E vamos começar exatamente cantando isso, que nosso Deus é um Deus que é incomparável, né? Que habita acima de tudo e sobre todos. Adoremos ao Senhor nessa hora. Meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos, falemos com o Senhor. Pai, na Tua presença estamos como igreja Tua, lavada pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, para o prestar o culto que somente a Ti é devido.
para abrirmos a nossa boca, o nosso coração em louvor, para recebermos a Tua palavra e por ela sermos tocados, edificados, transformados. Ajuda-nos, Deus, neste tempo a perceber a Tua presença, a Tua ação na nossa vida, na nossa história. Por Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Convido você, meu irmão, minha irmã, para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18, e acompanhe a leitura que passo a fazer a partir do verso 15 ao verso 20. Diz assim o texto: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra será sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem e a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavra do Senhor Jesus para a nossa reflexão neste momento. Perfumamos ela toda, nós preparamos
serva, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. É um tempo de oração agora que vamos ter. Tempo de você aí na quietude do seu lar, quem sabe aonde você esteja, você pode falar com o Senhor nesse tempo. O Deus que escuta as nossas orações. Mas eu gostaria que você primeiramente botasse a sua vida, colocasse a sua vida diante do Senhor. Mas também, a palavra nos convida a orar uns pelos outros. E hoje eu convido você a orar por um irmão muito querido, Clóvis Scliar, que vai começar o seu tratamento, vai começar uma quimioterapia. Vamos pedir a Deus que Ele abençoe, que Ele guarde. Falando com Clóvis, Clóvis me manda um áudio dizendo assim: pastor, vamos sair dessa, Deus vai me abençoar. Glória a Deus com um pensamento desse tão positivo. Mas vamos orar por ele e por todos aqueles que carecem de saúde física. Mas nessa semana em que o Brasil celebra a Semana da Pátria, é um tempo de nós orarmos pelo nosso país, orarmos pelo nosso estado, pela nossa cidade. Não fique apenas se alimentando das más notícias e servindo apenas para conversas, porque cada vez que nós ouvimos essas notícias que atingem o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, nós também somos impactados. E a palavra de Deus nos convida a orar por aqueles que governam. Vamos pedir ao Senhor que seja com a nossa pátria, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Deus amado, estamos na Tua presença e na Tua presença, Senhor, queremos abrir o nosso coração para reconhecer a nossa pequenez, a nossa finitude, mas acima de tudo a nossa incoerência, de dizermos que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas muitas vezes não vivemos de acordo com essa verdade. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, a maldade do coração, os pensamentos torpes, livra-nos, Senhor, do mal. Como oramos, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: mas Deus amado, produz a transformação na vida de cada um de nós, que precisamos, porque muitas vezes lidamos com coisas, situações, vícios e posturas que são maiores do que nós e muitas vezes não conseguimos abandonar o caminho mau. Mas o Senhor pode, e na humildade, Senhor, que precisamos ter, nós nos dobramos para reconhecer que precisamos de Ti. Assim como, Senhor, irmãos e irmãs, mais de 50 nomes, como registrado em nosso boletim, e carecendo de saúde física, gente doente há tanto tempo, Senhor, tenha misericórdia deles,
renova as forças, sê com os familiares. Traz, Senhor, a boa sorte para esses irmãos. Senhor, nós queremos pedir o consolo que só o Espírito pode dar para essa quantidade de gente, de famílias enlutadas, não só no Brasil, mas no mundo, Senhor. E continuamos a clamar: tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a sair desta pandemia. Deus, nessa semana, amanhã, dia 7 de setembro, em que o Brasil celebra o Dia da Independência, a chamada Semana da Pátria, nós queremos pedir que o Senhor seja com o nosso país, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, Deus, livrando-nos dos maus homens, livrando-nos, Senhor, da corrupção, livrando-nos, Senhor, de toda a mentalidade que ela é repressiva, que ela é preconceituosa, que ela afasta em vez de acolher, que ela diminui o ser humano a menos do que aquilo para o qual o Senhor nos criou a todos, que é para o louvor da Tua glória. Senhor, levanta o caído, Senhor, abençoa aqueles que precisam de uma porta de emprego. E nesse momento, Senhor, em que o nosso Estado também passa por essa crise institucional, com afastamento de governador, tem misericórdia do Rio de Janeiro, Deus amado. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Este é um momento de consagração de dízimos e ofertas. Momento em que você contribui com a sua oferta, com o seu dízimo, através da conta bancária que aparece aí na tela do seu vídeo. É uma oportunidade que você está tendo em contribuir com a proclamação do Evangelho aqui neste lugar, neste bairro, e para o sustento dessa casa. E para esse momento, quero deixar uma palavra bíblica para esse momento. Assim diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versos 6 e 7. Assim diz a palavra: e isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este é o momento de contribuição que você pode estar participando. Que eu bebo és minha canção.
Vamos orar? Pai amado, nós te somos gratos por esse momento de dízimos e ofertas, que fazemos de forma diferente do nosso habitual, não mais vindo fisicamente ao teu altar, mas queremos consagrar nesse momento nossas vidas, queremos trazer ao teu altar os nossos corações que vêm a ti por gratidão, corações que têm aprendido, que têm visto no meio do caos, no meio dessa incerteza, que o Senhor se manifesta, que a tua graça se manifesta, que a tua misericórdia continua cobrindo nossas vidas dia após dia, manhã após manhã. Por isso estamos alegres, por isso te somos gratos, por isso te louvamos, Senhor. Sê conosco também e sê com os administradores desses dízimos, dessas ofertas. Sabemos que o trabalho da tua igreja aqui neste bairro tem se mantido, porque é o Senhor que conduz, é o Senhor que dirige, é o Senhor que destina para a tua obra, para o engrandecimento do teu nome, todos esses valores. Em nome do teu Filho Jesus que eu te peço, já agradecido. Amém, Senhor. Agora chegou o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Convido você a abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Vou ler a partir do versículo 25 até o versículo 30. Palavra do Senhor Jesus para nós. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, falando de cansaço, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei você, mas eu estou cansado da vida, cansado desse momento que a gente está passando, cansado de ouvir tanta desgraça, mentira, falsidade, corrupção, falar de morte, de recessão, de tanto roubo, de tanta violência, cansado de ver e ouvir tantos enfrentamentos. Quem tem razão, a gente está sendo checado o tempo inteiro e difícil descobrir aonde está a verdade. Acho que a gente está cansado até de tanta realidade, de perceber, na verdade, como é que o ser humano é in natura, sem maquiagem. E aí a gente que precisa de sonho, talvez a gente tenha que concordar com um poeta, quando diz que os nossos heróis morreram de overdose. E pior que esse cansaço, ele atinge até a fé, porque a fé vem sendo vilipendiada. Muitas vezes por acordos obscuros, por ser utilizada como instrumento de poder e de dominação, porque tem sido associada a grupos políticos cujos interesses são absolutamente diversos do que a palavra de Deus afirma ser um Deus soberano revelado em Jesus. Cansado de ver Deus ser jogado num lugar comum de projetos políticos. Eu estou cansado, gente, cansado de ser crente. Se escandaliza não, é isso mesmo. De ver tanta exigência ritual que não traz nada de vida. Cansado de ver o povo ser enganado em nome de Deus, de ser confundido, taxado e julgado como um vendilhão do mercado religioso da fé. Eu estou cansado disso. Cansado de satisfazer o status quo religioso, de gente que passa a vida toda lendo do amor de Deus e continua com as mesmas práticas, opiniões, traições e maldades. Sabe, eu acho que eu estou precisando de sonho, acho que você está precisando de sonho, de coisa boa, de esperança, de cheiro de novidade, de expectativa para a vida, daquela coisa que o casal novinho vê seu primeiro bebê nascer, da resposta sim da mulher amada, do café com pão no final da tarde, sem maiores preocupações, tendo comunhão com os seus.
Talvez eu queira, como disse o poeta, a luz que acende o olhar, a imaginação que diz ser possível a gente ter uma vida melhor. Aí eu me vejo diante desse texto aqui, Jesus cheio de reclamações como eu. Você viu aí no texto que antecedeu, Jesus falando de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, gente com qual ele falou. Jesus está dizendo na minha linguagem agora, esse povo não vale nada, não tem jeito, não há o que se faça. Só reclamei até aqui. Mas essa reflexão que Jesus nos dá aqui, se dá exatamente depois dele gastar um bom tempo ensinando e cuidando e instruindo os seus discípulos. E aí se você voltar lá para o começo do capítulo 11, você vê uma primeira cena que nos ajuda a construir a mensagem que o Senhor tem para mim e para você nesse tempo. Você veja lá, primeiro, logo no começo do capítulo, Jesus recebe um mensageiro de João Batista perguntando, veja o versículo 3 aí do capítulo 11, és tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? E Jesus responde para ele, vai, conta para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Eu não preciso dizer. Versículo 5 mostra aí, o que Jesus diz no versículo 5 é, narrem as suas experiências. Diga o que aconteceu com vocês, o que vocês viram, ouviram e passaram comigo. Porque, na verdade, o sujeito aqui revela não saber de nada e não percebe o que está acontecendo. E tem muita gente que está passando a vida assim. Quer saber da informação, mas não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Aí nós vamos para uma segunda cena, né? Jesus falando que os profetas falaram e ninguém deu ouvidos. E João Batista, ele não veio com vestimentas reais, com roupas finas, mas eu quero dizer para vocês, aí Jesus está falando aqui a partir do versículo 7, João é um profeta. E aí Jesus diz, mas a reação de vocês é muito curiosa. Veja aí os versículos 18 e 19 do capítulo 11. Veja João, que não comia nem bebia, e dizem, ele tem demônio. Vem o filho do homem, que sou eu, que come e bebe, e diz, esse aí é um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Que incoerência, que incoerência. Eu quero ouvir a palavra de Deus e quando ela ouve, fala, não, esse homem é maluco. E quando eu ouço Jesus falar, diz, não, mas isso não é para mim. É uma incoerência que eu vivo e você é tentado a viver na sua vida. E aí vamos para uma terceira cena, que começa a partir do versículo 20, Jesus repreendendo as cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. São cidades que Jesus passou por elas, Jesus teve situações nela, realizou inúmeros milagres e eles não se arrependeram. Tiveram a experiência de Jesus, mas isso não os levou ao arrependimento. Viram milagres, curas de enfermos, purificação de leprosos, exorcismo de demônios, ressurreição de mortos e nada fez o povo renunciar à sua rebeldia e se submeter ao domínio de Deus. E aí Jesus, num certo sentido, diz, que povo arrogante, que ostenta a sua própria justiça e se recusa a humilhar-se e a arrepender-se. Cidades que foram localizadas ou que estavam localizadas na banda noroeste do Mar da Galileia, onde Jesus realizou a maioria do seu ministério e eles rejeitaram a mensagem de Jesus. Mas qual é a lição que Jesus quer nos dar nesse quadro todo? E chegamos ao texto que eu compartilhei e li com vocês. Jesus está trazendo aqui uma mensagem para quem, como eu, está cansado. Para quem está cansado do todo. Para quem olha para os homens nas suas incoerências de chegar e perguntar quem é o profeta, quem é Jesus, ouvirem, verem e não reconhecerem. Para aqueles que mais do que isso negam a fé que dizem ter, ou quem sabe para todos esses que fazem aquilo que os antigos chamavam de ouvidos moucos, que ouvem e nada disso transforma a sua própria vida e vão arrastando a vida, cansados do seu próprio viver e não percebem que Jesus continua a trazer uma mensagem que lhe trará descanso para a sua alma. A primeira coisa que Jesus nos mostra é que o conhecimento de Deus não é a realização
para sábios e entendidos. Isso é um presente de Deus aos pequeninos. Porque você sabe quem são os sábios e entendidos? Aqueles que se fecham em sua própria sabedoria. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Já recuse essa ideia de pensar que Jesus é contra a sabedoria, o conhecimento. Isso não é um libelo em favor do obscurantismo, quando infelizmente muitos procuram usar a fé hoje para um estilo de vida que é obscurantista, que reduz o homem a nada, que vive de tradições, que vive de preceitos que são de homens, que querem estabelecer regras na vida de todos, que querem dizer o que é a família perfeita, o que é o viver melhor, sem considerar isso na sua própria existência e o que é pior, diante de Deus. O que Jesus está questionando é que todo conhecimento humano, para algumas pessoas, não os fazem entender a mensagem salvadora de Jesus, dele mesmo. Sábios, entendidos, aqueles que se consideram doutores, seja na lei, seja versados na ciência, sabem muitas coisas, muitas vezes, mas são incapazes de reconhecer a Jesus. Sabe por quê? Porque o conhecimento do Senhor, do Salvador, é iluminação que precisa gerar convicção na vida. O conhecimento dos cristãos a respeito das coisas divinas é mais do que um conhecimento das palavras e das ideias teológicas que compõem esse livro. Precisam ser traduzidas em experiência de vida. É a compreensão da realidade, da relevância das obras de Deus testemunhadas exatamente pelas Escrituras. Conhecer aqui não é intelectualmente, cognitivo apenas. Conhecer, o sentido de conhecer é vivencial. É encontrar a Jesus em confiança e em amor. Mas para isso é preciso humildade. Eu quero que você entenda que humildade nas Escrituras não significa passar por uma pessoa inútil ou menor. Alguém que recusa posições de responsabilidade. Mas a humildade é reconhecer e guardar o lugar que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Certa vez, alguém numa discussão virou para mim e usou um ditado antigo que eu não conheço bem. Eu não conheço, não me lembro direito, mas era alguma coisa assim, ó. Cuidado para não subir acima das suas alpercatas. Era alguém que me dizia, olha, cuidado para você não pensar que é mais do que você é. E aí isso me revoltou na hora. Mas os anos se passavam, naquela situação a pessoa não tinha razão, queria me agredir, mas invariavelmente eu quero me ver acima da realidade que sou, que estou pronto, ou que Deus tem para mim. É preciso a humildade dos pequeninos. E quem são esses pequeninos? São aqueles que são receptivos ao que Deus quer fazer na sua vida. O homem não descobre Deus, mas é Deus que se revela aos que nele confiam. Veja só o que Paulo falou aos Coríntios. Visto o quê? Ou visto como? Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não é pelo excesso de saber. E aí eu quero falar hoje para uma quantidade muito grande de homens e mulheres que estão ávidos procurando teologia, não é Bíblia, procurando saber muita doutrina, e tem gente que sabe mesmo, conhece tudo, mas isso não tem se traduzindo em vida. É preciso que o conhecimento da palavra, o conhecimento que decorre da palavra, que vem pelo suporte da teologia, se traduza em vida, e não apenas em exercício religioso, como faziam os antigos fariseus, que chegaram ao ponto de, ao longo da história, quererem saber quantos anjos cabiam numa cabeça de alfinete.
Facilmente a gente se perde em questões supostamente teológicas, mas que nos afastam em vez de nos aproximar da realidade do Evangelho. E assim, Jesus está convidando você a ir até Ele. Vinde a mim, diz Jesus. Vinde a mim com suas canseiras, com seus pesos, e eu vos aliviarei. Lembre-se que tudo me foi entregue pelo Pai, diz o versículo 27, o começo do capítulo 11. Vinde a mim. Mas há uma segunda coisa que esse texto nos permite aprender. Olha, só conhece verdadeiramente a Jesus aqueles a quem Ele quer se revelar. É duro isso, né? Isso é bastante duro, porque há pessoas que levam a vida toda ouvindo falar, mas não conhecem Jesus de fato. Tem gente que não é convertida, alguns diziam, é convencida. Ou outros só podem até ser domesticados na fé, mas não as têm. Gente que tem prática religiosa, mas a prática religiosa não faz diferença na vida. Porque há muitos que só têm uma vida religiosa, mas não conhecem a Jesus de fato. Há pessoas que nunca vão entender a mensagem de Jesus. O conhecimento do Pai é possível para aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E isso é para incomodar mesmo a gente, para que a gente cheque o tipo, o exercício de fé e de cristianismo que temos vivido. Sabe, quero dar um exemplo para você. A falta de sabedoria, por exemplo, na interpretação dos fatos. Veja, Jesus falou isso. Vocês falam de João Batista, se come é glutão, se não come tem demônio. As cidades que eu havia pregado, que tiveram o privilégio, elas são condenadas porque rejeitaram a luz que foi oferecida a elas. Sabe o que Jesus está falando? Da falta de percepção do que Ele fez e faz pelos homens, por mim, por você. E Ele falou e exemplificou o alívio da presença de Jesus. E está aí uma coisa para a gente verificar o tipo de cristianismo que estamos vivendo. Porque Jesus é um mestre que Ele oferece alívio aos seus seguidores. Para o homem do campo é fácil entender Jesus dizer: vinde a mim todos vós e eu vos aliviarei. Sobrecarregados pelos fardos que impunham, os homens do antigo Israel, cheios de lei, cheios de tradição, e Jesus fala de um jugo que a lei trazia, que chegava a um ponto que se era insuportável. Quem poderá comparecer diante do Senhor? E mais do que isso, no tempo de Jesus, um povo subjugado, um povo que era escravo, um povo que devia tudo aos romanos, e que os romanos levavam tudo que tinham, e deixavam pouquíssimas coisas aos pobres, e o que deixava era levado por impostos decretados, pasme, por autoridades religiosas. Ainda naquele tempo como hoje, gente que se aproveita da fé para expoliar os desfavorecidos. Mas a verdadeira carga não era financeira, nem material. A verdadeira carga que a gente leva na vida é a espiritual. E talvez você hoje, sofrendo materialmente, sofrendo financeiramente, precisa pensar que, na verdade, a sua vida espiritual está em desordem. E, como consequência, seu emocional não resiste, suas relações estão sobre terra, o seu universo financeiro, material, emprego, tudo desordenado. E talvez você até agora só tenha culpado os outros, mas não tenha refletido sobre o estado emocional e espiritual da sua vida. Jesus diz: olha, eu não estou oferecendo o peso que a sua religião institucionalizada lhe oferece. Eu não lhe imponho pesos que a sua forma de vida tem lhe afligido. Eu suporto o peso que você está carregando. Vinde a mim, o meu fardo, o meu jugo é leve. Eu sou manso e humilde de coração, vocês vão achar descanso.
E eu quero dizer para você que uma vez, a primeira vez que nós ganhamos um presente, eu e a Ana Lúcia, nós completamos 25 anos de casados, já vai fazer 6 anos ou 7 anos, né? E aí nós ganhamos de presente. Uns amigos deram de presente para a gente uma viagem a Portugal. Eu tinha um sonho de conhecer Portugal e fomos. E nossos filhos fomos. Foi um momento de comunhão entre nós 4, maravilhosa, conhecendo aquela terra. E chegamos numa cidade que eu não me lembro o nome, almoçamos. Depois do almoço tinha assim um rio e uma antiga ponte romana. E do outro lado tinha uma igreja e um museu, é o Museu da Pecuária, alguma coisa assim. E nós estamos vendo, entramos naquilo para ver como antigamente o povo, ele cuidava do campo, arava a terra, e entramos num lugar onde tinham as ferramentas, né? E eu conheci, menino, garoto criado em apartamento, em cidade grande, não sabe nem o que é interior. Eu vejo animal, eu vi animal na televisão, e pude ver ali o arado, pude ver ali como é que se utilizavam os animais no campo, e uma coisa me chamou a atenção. Eu vi pela primeira vez o que era um jugo, e achei interessante aquilo, né? Aquela madeira colocada numa parelha de bois para poder ajudar a tratar a terra, para carregar as coisas. E quando vi aquilo ali, eu me vi, a pessoa me orientava dizendo que o seguinte: olha, para você fazer um bom jugo, você tem que colocar 2 bois que sejam tenham mais ou menos um equilíbrio, porque senão essa parelha ela fica desequilibrada. Então o produto não é bom, um boi vai cansar e o outro não vai ter condição de trabalhar. Pois exatamente o que Jesus está chamando. Você está cansado? É porque, quem sabe, a parelha que está com você no seu jugo aí, está lhe forçando a vida. E essa parelha, quem sabe, pode ser as suas próprias forças, achar que você tem condição. Essa parelha pode ser aquilo que está roubando a sua energia e você não percebe que está destruindo você. Jesus está convidando você a tirar e colocar, Jesus te oferece para assumir esse lugar, porque se você está cansado, quem sabe não esteja na hora de trocar de parelha, e Jesus se oferece para com você alterar o curso da sua história. E essa troca alivia aqueles que seguem a Jesus, alivia dos numerosos regulamentos insignificantes, costumes, tradições que a gente leva na nossa existência e que muitas vezes nos são impostas por profissionais do Evangelho. Jesus está dizendo: vem a mim, sem intermediário. Vem a mim, ele convida quem é aflito e oferece ao aflito alívio e alma. E aí nisso você vê um maravilhoso processo pedagógico de Jesus na sua vida. Ele convida, vem. E ele diz: eu te alivio. E como consequência disso, você aprende do Senhor Jesus e leva você a uma vida que é um descanso. Há um hino que a gente canta que eu amo demais. Fala: descansa, ó alma. O Jesus está ao seu lado, o Senhor está ao seu lado. E a terceira e última coisa que a gente vê Jesus chamar a atenção nesse texto é que esse convite, ele é para todos. Não se exclui não. Ou não se acha um privilegiado, isso é só para mim, eu sou uma pessoa especial. Eu, na minha humildade, mereço e preciso de Jesus. Santa arrogância, lembra do que eu falei primeiro? O convite de Jesus é para todos. Mas eu estou falando para gente que é normal. Estou falando para gente que não vive de estereótipos. Estou falando para gente que se cansa. Eu me canso. Eu estou cansado. A gente não é super-humano. A gente não é super-herói. As coisas na vida nos afetam. As lágrimas vêm. O choro acontece. Às vezes a gente perde quem a gente ama. E essas coisas afetam e nos abalam. A gente vive nas nossas relações problemas. A gente tem a vida muitas vezes desorganizada, sejam através de dívidas, seja através da falta de foco na vida. A gente vive momentos até de insubmissão ao Pai, revolta contra Deus. A gente vive uma vida desestruturada, que isso é revelado por uma instabilidade emocional e muitas vezes pessoal. Isso tudo cansa.
Não se ache menos porque você está cansado ou porque coisas na vida lhe cansam. Isso é ser humano, isso é ser humano. Mas para quem está cansado e sobrecarregado, isso precisa de descanso. Isso não é fuga do trabalho nem fuga de realidade, não. Jesus oferece descanso no meio de uma vida como a sua, do jeito que ela é e como ela está. Não é para um projeto futuro, não é para depois que a pandemia passar, ou não é só para este momento que você não está vendo saída. É a vitória sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a incerteza, sobre a falta de sentido na vida. Vitória que é alcançada na alegria e na paz de Deus, na presença de Jesus Cristo. Eu estou convosco todos os dias da sua vida. Porque descansar em Jesus é descansar de uma vida como a sua, insisto nisso. Insisto nisso. Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 4, nos fala de descanso, em alguns sentidos. Primeiro, ele fala de entrar no descanso de Deus. Isso, no significado comum, quer dizer morrer. Fulano entrou no descanso de Deus, ou seja, morreu. Mas entrar no descanso também tem outro significado. Sabe qual é? Crer, ter fé. Entrar no descanso é acreditar no poder e na ação de Deus. E uma coisa você precisa se lembrar. Um dos mandamentos nos diz, que o sábado é o dia de descanso. Na obra da criação, nós vemos lá que no 7º dia, Deus descansou de todas as obras. Portanto, não descansar é tentar a Deus. É não ter fé que Deus supre todas as necessidades. Você precisa de descanso. E aqui é uma palavra para aqueles, como eu, muitas vezes, a gente trabalha e acha que se a gente parar, o mundo vai parar. Você precisa de um tempo para você parar. Para quem sabe, não fazer nada, ler um livro que você gosta, conversar com os seus, sorrir, brincar, comer uma comida gostosa, sem a preocupação do que vai acontecer depois. Isso também é descansar. Isso é reconhecer que não adianta. Se você largar a caneta, o mundo não vai parar. Deus continua no controle da sua história. Quem coloca comida na sua mesa é o Senhor. Ele conhece todas as suas necessidades. Sabe, os rabinos falavam que a lei era um jugo, um fardo pesado para o povo. Mas Jesus está dizendo que o dele é suave. Portanto, quero dizer para vocês que a obediência a Jesus, ela não traz peso, ela não dói, ela traz alívio. Não se esqueça que a salvação é uma dádiva, mas exige de nós uma postura de Deus. A salvação é evangelho, é boas novas. Isso é importante você se lembrar contra o evangelho da enganação. E aí, nesse sentido, eu quero concluir dizendo para você que a mensagem de Jesus aqui, para quem está cansado, é essa. Tenha humildade para conhecer o que Jesus tem para você. Mais do que isso, Jesus quis se revelar a você e te ensinar a ir até Ele, a receber alívio, a aprender dele. Seja um bom aluno. Mas, finalmente, Ele está de braços abertos para fazer a sua alma descansar. E a minha oração é essa: que eu e você possamos, nesse tempo, receber, viver, renovar o descanso que Jesus continua a nos oferecer, porque Ele continua a dizer: vinde a mim. Que Deus te abençoe. Depois de ouvirmos a palavra de Deus, eu espero que Deus lhe dê uma semana abençoada, mas eu queria que você confessasse a sua fé agora com um cântico que nós vamos cantar. Jesus tem poder para salvar. Louvemos ao Senhor.
morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, meu irmão, minha irmã, com toda a igreja do Senhor ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.